Só lembrei quem eu era antes. E se não foi só uma sensação? E se foi memória? Então a pergunta não é o que eu senti, é porque eu lembrei. Se eu nunca estive lá, porque eu reconheci, porque meu corpo respondeu antes de eu decidir, porque eu desenhei rotas que eu nunca aprendi, e porque aquilo tudo parecia vir de mim. Não tinha estudo, não tinha base, não tinha teoria, mas tinha uma resposta crua, viva, fria, como se algo antigo acordasse em silêncio e quebrasse por dentro o meu próprio senso. Se isso é só mente, então por que não controlo? Porque aquilo me puxou como um chamado no colo, porque a sensação foi mais forte que razão e deixou marca viva dentro do coração. Eu não tava buscando, não tava tentando, mas algo em mim já tava esperando, como se soubesse que aquele momento ia chegar e que o céu ia se abrir pra me lembrar. Se eu lembrei quem eu era antes daqui, se eu senti, porque não consigo traduzir. Se aquilo era só céu, porque doeu assim, e porque parecia que eu tava voltando pra mim. Tem coisa em mim que eu não sei explicar, mas também não consigo mais ignorar. Se isso não é real, então o que eu senti? E se for real, o que fizeram de mim? Será que esqueceram de apagar tudo em mim? Ou deixaram fragmentos pra eu juntar no fim? Será que isso é falha ou parte do plano? Ou eu só tô lembrando de um ponto mais insano? Porque a dor veio junto com a visão, porque saudade sem história virou sensação, porque o nome bateu como verdade crua e não como algo distante que não era meu nem tua. Se eu nunca fui, porque parece que eu voltei. Se eu nunca vivi, porque parece que eu deixei algo pra trás, algo que ainda me chama, algo que não cabe dentro da trama humana. E se isso for maior do que eu posso ver, e se não é pra entender, mas pra viver, e se a dúvida for parte do despertar e a resposta não vier, só continuar. Se eu lembrei quem eu era antes daqui, se eu senti, porque não consigo traduzir. Se aquilo era só céu, porque doeu assim, e porque parecia que eu tava voltando pra mim. Tem coisa em mim que eu não sei explicar, mas também não consigo mais ignorar. Se isso não é real, então o que eu senti? E se for real, o que fizeram de mim? Talvez não seja sobre origem ou lugar, mas sobre algo que insiste em despertar. Talvez eu não precise provar pra ninguém, porque o impacto disso já foi além. Tem coisa que entra sem pedir permissão e muda o eixo da percepção, e mesmo sem prova, sem validação, ela se firma dentro da sensação. Eu não preciso que o mundo entenda, nem que alguém confirme essa fenda, porque o que eu senti não foi pequeno, foi profundo e estranho, extremamente pleno. E se isso for só o começo de algo maior, e se lembrar for abrir uma dor, e se cada estrela for mais que luz, mais fragmento de algo que me conduz, então talvez o erro não é questionar, mas achar que tudo precisa se explicar, porque tem coisa que não vem pra ser vista, mas pra te lembrar que você não é só isso. Se eu lembrei quem eu era antes daqui, se eu senti, porque não consigo traduzir. Se aquilo era só céu, porque doeu assim, e porque parecia que eu tava voltando pra mim. Tem coisa em mim que eu não sei explicar, mas também não consigo mais ignorar. Se isso não é real, então o que eu senti? E se for real, o que fizeram de mim? E se a mente mente pra proteger o que eu fui, e se lembrar demais é o que destrói e dilui. E se eu não posso acessar tudo de uma vez, porque a verdade inteira talvez me desfez. E se o corpo reage antes da mente aceitar, porque ele já sabe, só não pode falar. E se essa dor não é ausência, mas conexão de algo que ainda pulsa em outra dimensão. E se eu não sou daqui por completo, e esse incômodo é um eco direto de algo que ficou fora do alcance, mas ainda vibra dentro do meu lance. Se eu não tô perdido, só esquecido, e esse mundo é só um ponto comprimido. E se o céu não é alto, é interno, e eu só toquei por um segundo no eterno. Eu não sei, e talvez nem precise saber, mas depois daquela noite, eu não
não sou mais o mesmo de antes de ver. Se lembra, dói, talvez seja real. Se mexe assim, não é casual. Nem tudo que vem pra explicar. Algumas coisas vêm só pra despertar. Se eu lembrei quem eu era antes daqui, se eu senti, porque não consigo traduzir. Aquilo era só céu, porque doeu assim. E porque parecia que eu tava voltando pra mim. Tem coisa em mim que eu não sei explicar, mas também não consigo mais ignorar. Se isso não é real, então o que eu senti? E se for real, o que fizeram de mim? A pergunta não me solta, e talvez nunca solte.